prósperas, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do MQPcast, Mulheres que Inspiram. E esse podcast ele é para vocês, mulheres que querem prosperar em todas as áreas da vida. Hoje eu tô com minha co-host Louise e a Mari. Olá. E no episódio de hoje teremos uma convidada muito especial, que eu particularmente sou fã dela, a Bela da Oratória. Ela é noiva do Will, advogada e mentora em comunicação. Ela domina a oratória e ensina seus mentorados a arte de se comunicar com clareza, firmeza, segurança e objetividade. Eu sou suspeita para falar, porque ela é minha professora de oratória e eu venho percebendo, não só eu, como todo mundo, né, que me acompanha, vem percebendo essa mudança na minha oratória, no meu jeito de falar, na minha segurança em falar. E surgiu muitos pedidos para que eu trouxesse ela, para ela explicar, para ela contar um pouquinho pra gente como que é essa oratória. Então, Bela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. E se apresenta pro pessoal, conta pra gente de você um pouquinho. Com certeza, olha, é um prazer imenso estar com vocês aqui no MQPcast. Marcela, parabéns por esse projeto incrível de transformar outras mulheres através da prosperidade, você conseguir levar esse conhecimento. É uma honra estar aqui com você, com a Luíse, com a Mariana e com todos que estão nos assistindo. O meu nome é Bela, é o apelido aí da vida toda, meu nome é Maria Isabela. E eu disse, mãe, você me deu o nome certo, porque eu poderia ter qualquer profissão. Poderia ser Bela Gestão, Bela Persuasão, então eu escolhi a comunicação porque eu sempre acredito que quanto mais a gente se comunica bem, mais a gente se torna pessoas felizes, realizadas e prósperas também. Então hoje o meu trabalho é conseguir transformar o medo em coragem de falar em público para que as pessoas consigam levar as suas vozes onde quer que sejam. Então é um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento que é realmente basilar para a gente conseguir expor aquilo que a gente pensa e que a gente sente também. É isso aí. E Bela, me conta um pouquinho o que te inspirou a seguir essa carreira da oratória e da advocacia, que você também é advogada. Conta pra gente a sua história. Com certeza, adorei essa pergunta. Olha só, tudo começou no ano de 2008. Eu sei, pode parecer que eu não tenho tantos anos de carreira assim na oratória, mas eu me lembro que eu estava na 7ª série e uma professora chamada Noeli, ela propôs que todos nós teríamos que ir na frente declamar um poema. E aquilo pra mim foi um choque, porque quando a gente é criança, a gente não liga pro que as pessoas vão pensar. Só que a gente começa muitas vezes a crescer e começa a se importar. Sim. E eu lembro que eu treinei a poesia, aí eu comecei a olhar pros colegas fazendo careta pra mim e eu me desconcentrei. Não, e poesia é tão difícil, né, gente? Tem que Nossa, decorar, você tem que decorar na exato. 7ª série, tendo álgebra pra estudar. Então eu sempre brinco que eu fui muito mal aquela vez. E aquilo me marcou. Eu fui mal, eu me senti mal, o meu coração depois ficou apertado, a minha mão suou. E no ano seguinte, já na 8ª série, de novo a professora Noeli propôs que a gente fosse fazer a poesia. E eu cheguei pros meus pais, que também são advogados, e disse, olha, eu tô triste. Eu lembro que isso me marcou, eu quero falar bem, eu quero declamar bem essa poesia. E a minha mãe, que eu digo, né, foi minha mentora, disse, então eu vou te treinar. Fui escolher a poesia, que é da Cecília, o nome da poesia é Motivo, da Cecília Meirelles, e eu falava pra dentro, toda corcunda, com medo, eu nem olhava pra minha mãe. Ela disse, minha filha, eu não sei qual vai ser a sua profissão, mas o que você escolher, você vai ter que saber falar bem. E ela começou a me treinar, me fez decorar aquilo lá tantas vezes. Ela, agora você muda o tom de voz, agora você abre os gestos, nessa parte se é tristeza, você fecha o olhar. E aquilo me marcou, porque eu digo pra vocês, eu acho que eu treinei umas 30 vezes aquele poema. E ela me encorajou, ela disse, ó, quando você estiver lá na frente, você não fica prestando atenção no rosto das pessoas, você vai lá e você entrega a sua mensagem. E aquele momento, eu respirei fundo, meu coração parecia uma caixinha de som e explodi, mas eu consegui. E eu fiquei muito feliz porque a sala me escolheu na categoria individual, fui no colégio e eu tinha que, no primeiro desafio, já declamar o mesmo poema para 250 pessoas. Nossa. Quando eu tava subindo no palco, eu disse, por que eu topei isso, né, mãe? Por que eu quis isso na minha vida? E olhava, eu lembro que a minha voz no início tremia um pouquinho, imagina, eu tinha 14 anos de idade, mas eu venci. E eu lembro que eu fui respirando fundo, eu fui falando devagar e eu venci. Quando eu desci no palco,
A irmã diretora disse assim, você vai declamar aqui na festa do colégio, vai ter umas 500 pessoas. E eu, quê? E aquilo pra mim daí começou a carreira. Então eu topei pra ir em Câmara de Vereadores, poder fazer alguma fala em público, depois ser oradora de turma. E tudo isso começou a me despertar na comunicação. E desde lá eu comecei a estudar, ver o quanto que mudava a minha vida, me comunicar com as pessoas, porque não só de entregar uma mensagem mais eficaz, mas eu me sentia melhor também. Ou seja, no momento que eu tava entrando pra falar, eu digo, por que que eu topei isso? Meu coração tá acelerado. E quando eu sei, eu dizia, mas eu venci, é possível. Então, Foi o que eu senti exatamente no Saf Experience. Eu até te falei, a gente tava conversando sobre isso, e eu te falei que eu senti exatamente isso. Eu falei, a hora que eu tava subindo a escada do palco, eu falei, meu Deus, por que que eu topei isso? Por que que eu tô fazendo aqui em cima? Mas assim, era um projeto, um propósito, né? Um projeto pessoal, então eu precisava vencer esse medo. E quando eu decidi lá, assim, não foi dos melhores, porque eu ainda não tinha a Bela como professora. Mas assim, eu venci meu medo, foi do jeito que deu. E a gente fica com essa sensação mesmo de alívio, né? exatamente, você pensa, venceu. Aí eu comecei a me especializar cada vez mais. Na faculdade, no segundo período, uma colega chamada Vitória disse, vamos participar do debate universitário? E, gente, eu não sabia nada de direito ainda. Direito das coisas, direito civil. Ela disse, não, a gente vai estudar. A gente vai treinar toda semana, a gente vai vencer. Eu disse, Vitória, imagina, a gente vai estar disputando com o pessoal do 7º, 8º período. A gente não vai conseguir, eu falava pra ela. E ela, eu sei, parece uma loucura, mas a gente vai conseguir. E a gente treinou, a gente foi passando de fase, até que chegou a grande final e a gente conseguiu. Então, aquilo, cada vez mais durante a faculdade, vieram vindo esses marcos maiores. Então, o debate, participar do tribunal do júri, e eu sempre gostei. Quando eu terminei a faculdade, eu já saí decidida a ser professora de alguma matéria. Só que De daí... faculdade? De Direito? faculdade. Eu Uhum. queria ser de constitucional, de penal eu não sabia, mas eu Aham. queria. E aí, quando terminou a faculdade, aquela questão. Você que tá me assistindo aqui também, assistindo a gente, todo mundo quer ser concurseiro, né? A gente quer ter estabilidade. E aí eu fui estudar para concurso. Só que daí veio a pandemia. Tudo parou, nada mais movimentava. Eu pensava, e agora? Eu queria passar no concurso para ter estabilidade, para ser professora. E aí, me inspirando na rede, eu lancei o meu canal no ano de 2020. Eu disse, nossa, eu vou na cara, na coragem. 0 seguidores, 0, não sabia nada de marketing, de produção de conteúdo. E comecei desde então a produzir conteúdo com esse intuito de realmente conseguir ajudar as pessoas a se comunicarem, a buscarem a sua melhor versão. E hoje estamos aqui, olha só que maravilha. E aí, todo esse período aí passou e eu cada vez mais crescendo e buscando melhorar na comunicação. Então você não chegou a advogar, né? Você já foi direto pra... Estudou e tal, e depois já lançou na Exatamente. oratória mesmo. Exatamente, isso Ah. mesmo. E você sempre teve facilidade de falar em público e em se comunicar, né? Ter essa desenvoltura que você tem. Então, eu digo que desde aquela época da poesia, isso foi me destravando cada vez mais. Porque eu era assim, não sei se vocês são assim. Mas quando eu falava com pessoas que eu tinha mais proximidade, tranquilo, roda de amigos, pessoas Sim. conhecidas. Mas o desafio grande era falar para as pessoas que eu não conhecia ainda. Porque não tinha aquela proximidade, tinha um gelo inicial. Sim. Então, cada vez mais eu fui me desafiando a falar com pessoas que eu não tinha proximidade, para tentar entender o que faria eu me aproximar delas, eu consegui ter essa conexão e cada vez envolvendo mais. Mas teve uma coisa que, ao longo de todos esses anos, eu nunca abri mão, foi de treinar fala, foi de continuar. Eu acredito que essa seja a palavra que define a oratória, persistência. Você seguir em frente, você se reinventar, errei e começo de novo. Então isso pra mim foi Sim. chave. Eu falo muito com as meninas que é muito prática, né? Então a gente tem que praticar pra gente conseguir ter essa desenvoltura, né? Então, assim, no início eu tinha nervoso de falar, eu ficava tensa. Eu até hoje, vindo pro podcast, a Bela veio comigo e eu conversei com ela sobre isso. E ela me perguntou, mas de que você tem medo? Você já tá falando tão bem. E eu falei, a gente tem medo daquele famoso julgamento, né? Das pessoas, a gente sobe no palco e as pessoas olharem, julgando. E aquilo, você dali de cima vendo, desestabiliza a gente. Então, assim, é isso que você tá falando. A gente tem que focar, ignorar e conseguir para que a gente tenha essa desenvoltura, né? E, de Com fato, se certeza. comunicar bem, né? Eu acho que a comunicação, assim, a melhoria na fala vai muito além do que falar em público. Então, em todas as áreas da vida, fazendo esse link com a advocacia, como é importante, né, os advogados se comunicarem bem.
A gente vê quando a gente vai fazer sustentação oral, quando a gente chega no tribunal, a gente vê muito advogado despreparado, que às vezes tem uma tese excelente, super inteligente, mas não conseguem passar a mensagem de forma clara lá para os desembargadores. E começam a gaguejar, e começam a se perder, a voz embarga. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu também estou vencendo esse medo. Mas a cada sustentação eu notei uma melhoria. Na primeira foi um desastre, eu errava, eu começava a falar outra coisa nada a ver sem nexo, as palavras fugiam da minha cabeça, eu tentava ler demais. E aí, à medida que foi passando, eu fui notando uma melhoria. E a comunicação, ela nos destrava em vários pontos da vida, né? Além da Sim. profissão, além de falar em público, nos relacionamentos, né? No Sim. trabalho. Quando a gente consegue se comunicar de forma clara, a gente evita problemas na nossa casa, com os nossos maridos, namorados, né? Às vezes um probleminha que a gente não quis conversar, que a gente não falou exatamente o que estava incomodando, gerou aquela confusão toda. Então, eu percebo a importância da comunicação em várias coisas, não só em chegar lá e falar em público, e ficar com medo do julgamento, ou embora aconteça, deu friozinho na barriga, mas eu cada vez mais percebo a importância, principalmente hoje, com o advento da internet, com rede social, Sim. como é importante você se comunicar com clareza, né? Com certeza. E essa questão, muitas vezes, da gente ter o medo do julgamento, que eu vejo que ele é muito forte, ele tem uma questão neural no nosso cérebro, que a gente muitas vezes nem pensa, que é o seguinte: quando a gente era homens e mulheres da caverna, a gente obrigatoriamente tinha que andar em bando. Se alguém era posto pra fora, era como se a pessoa tivesse declarado a morte dela. Aham. Então, esse mecanismo de, opa, alguém me julgou e me colocou pra fora, o nosso cérebro correlaciona que eu estou sendo ali já tendo uma sentença de morte. Então, por isso que até hoje, ele vem desenvolvendo isso na nossa cabeça de que, opa, se alguém me rejeitar enquanto pessoa na minha fala, isso é negativo pra mim. Então, eu sempre digo que é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer de ter esse mecanismo neural de conseguir entender. Tudo bem, isso é uma coisa super antiga, mas a gente tem esse ponto da evolução de entender que o que mais vale é a gente conseguir estar com as pessoas e passando a nossa mensagem. Só para poder falar isso pro pessoal aqui também. Tenho até uma dúvida, porque eu percebo que quando a gente vai falar em público, quando a gente sobe num palco, principalmente quando tem várias pessoas, pelo menos pra mim, não sei se com vocês é assim, nos 5 primeiros minutos, a gente treme, a voz embarga, parece que Aham. foge tudo É da isso cabeça da mesmo. gente. E na hora que passou esses 5 minutos, tudo flui. Ontem eu estive lá na imersão, participei no Hot City com o Bruno, e foi exatamente assim. Assim que eu entrei no palco, eu fiquei tão nervosa, minha mão tremia no microfone, eu tava fazendo força pra segurar ele, minha voz embargando um pouquinho, eu não tava tendo muita segurança pra falar firme, falar um pouco mais alto. É a segurança, E aí a passou firmeza. 5 minutos, eu já tava lá solta, já tava tranquila na cadeira, já tinha mudado minha postura, não tremia mais, minha voz não tava embargando. Como explicar esses 5 primeiros minutos? Perfeito. Vou até fazer uma analogia que a Marcela fez recentemente, que foi pular de paraquedas. Compartilha como que é, Marcela, aquele segundo em que você tá subindo e você sente que não pode mais voltar quando Sim. você tá lá em cima. O que você sente lá em cima? O sentimento que a gente tem a gente estava conversando sobre isso, né, em uma das nossas aulas, e é um sentimento de desespero mesmo, assim, de você pensar, é exatamente o que você falou, você pensa, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Pra que eu inventei de fazer isso? E aí, depois que você tá lá em cima, pra quem não sabe, quando você sobe, você não pode descer no avião, você tem que pular. É tipo assim, tá Igual dentro oratório, do igual avião oratório. e Já foi, já era. já foi, já era, e vida que segue. E aí, aquilo, acho que vai dando nervoso, a mão vai suando. E foi os mesmos sentimentos que eu tive quando eu subi no palco. E você também acabou de falar que ontem também teve isso. E é engraçado porque agora no palco, mas antes, quando a gente lançou esse projeto do MQP Cast e do MQP mesmo, do clube, eu com as minhas staffs, né, com a Mari principalmente, a gente foi mandar o primeiro áudio lá no grupo, você lembra? Que A gente desespero, gravou você não tem noção. vários áudios. Eu gravei, pergunta a Mari, a nossa conversa era de áudio. Eu gravei, assim, 999 áudios pra um ficar bom. Então, assim, é prática. Quanto mais eu pratiquei, e ela foi me dando umas dicas que eu achei incrível e que você também vai saber falar melhor pra gente, mas assim, ela falou comigo, Marcela, não fica fixa como se você estivesse lendo. Vai falando, Vai fazendo uma outras maquiagem, coisas, isso. vai lavando, sei lá, vai fazer uma escova, alguma Isso. coisa assim, vai fazendo outras coisas que pra parecer que você tá bem, sabe? Natural. Exato. Mas eu acho que que tá. a comunicação tá totalmente atrelada às emoções. Então, eu acho que o principal ali, quando a gente vai falar ou desenvolver alguma coisa, a gente tem que fazer um controle de emoção. Aí que tá. Estabilizar nosso emocional para que a gente consiga passar a leveza e se sentir confortável para falar, entendeu? Fala pra gente, Bela. Perfeito, exatamente. Por que eu perguntei isso do paraquedas? Que é o mesmo sentimento de subir no palco.
Você vai lá chamar, então, com vocês, Marcela Saf. E aí, você tá indo, você pensa, agora eu não vou ter como voltar. E qual que é o sentimento? Por que a gente sente que os primeiros segundos e minutos, o coração acelera, a gente sente ali a mão suar, a voz treme? Porque a gente não tá à vontade ainda. Não estamos à vontade ainda. Quando você vai sentando, o público olha pra você, você começa muitas vezes a baixar aquele tom de voz, aí alguém faz uma pergunta, você, agora eu vou respirar um pouquinho pra poder depois pensar no que a pessoa perguntou. Então, o grande segredo da comunicação, além desse ponto que a Mari trouxe também, do controle emocional, que é muito forte, é a gente tentar a todo momento buscar ficar à vontade naquele ambiente. Sim. De repente, com uma roupa mais confortável, de repente, tendo uma aguinha por perto. Eu sei que o ambiente vai ser gelado, eu sinto frio, eu fico mais ali quentinha no meu corpo. Então, tudo isso é importante. E o grande detalhe é o que você falou com os áudios também. Fazer várias vezes, porque o corpo precisa se acostumar. Sim. É igual muitas vezes quando a gente vai na academia. Na primeira vez você pensa, nossa, mas o músculo, ai que dor, não vou vir aqui. Aí o segundo dia, você vai melhorando. Então, a prática, somada com essa questão de ficar à vontade, aos poucos, é o que faz a diferença. Porque até você subir no avião, e assim como no oratório, você diz, nossa, por que eu topei? Agora eu vou ter que pular. Quando você pula, dá adrenalina, mas depois vai passando até você baixar. Uhum. Então, esse é o grande segredo. Buscar ficar à vontade e entrar o máximo possível de contato com a habilidade. E é isso mesmo, porque até nas nossas calls, né? Eu sinto que eu fico igual na primeira call. Depois que teve, eu fiz eu fiz a apresentação e tal, e aí eu fiquei assim, tensaça. Na minha voz, dava pra perceber. Aí depois, quando foi aquela apresentação, todas as mulheres começaram a falar e tal, fiquei mais tranquila. Parece que passou aquela. É o que você falou de ontem que você sentiu, né? Não, e até no nosso podcast, no primeiro episódio que a gente Foi. gravou com a Claudinha Versosa, foi muito engraçado, porque a gente sentou pra gravar com ela e tava tudo muito mecânico. A gente tava assim, parecendo Tava. robôs, sem muito papo no início e tal. Sim. Aí gravamos podcast, fluiu e tudo. E aí depois que desligou a câmera, a gente começou a conversar entre a gente aqui e foi outra coisa. Era hora tipo de a hora de começar a começar gravar. o podcast. Fluiu de uma forma tão natural, de uma forma leve, os assuntos foram surgindo e a gente olhou uma Sim. pra cara da outra assim, Falou, nossa, meu Deus. por que não foi assim Começa antes? de novo. E é tudo prática, por exemplo, esse foi o primeiro, né, o da Claudinha. Mas o nosso, no segundo, já foi melhor. No da Camila Foi já foi bom melhor. também. Nesse eu já sinto que a gente já ficou mais Mais relaxada leve. no início. Mas eu acho então, até assim, a identificação entre a gente mesmo Sim, facilita a facilita nossa muito, comunicação. sim. Porque a gente já se conhece, Sim. a gente já se entende. sim. Então a gente fica bem mais relaxado, então é mais fácil controlar as emoções. Bem mais leve, exatamente. É isso aí. E por que pra falar em público é tão difícil para as pessoas? Daí tem essa pergunta, ela é sensacional. Por quê? Quando a gente nasce, a gente começa a balbuciar as primeiras palavras, né? Mamãe, papai, algum outro ponto. Miguel, inclusive, só fala mamãe. Mamãe, vocês viram como é que é? O Miguel, fã da Marcela. Então, olha só que interessante. Começa a balbuciar. Só que se a gente for parar pra pensar, nunca ninguém nos deu um feedback de fala. A gente fala de forma intuitiva. Eu lembro no colégio, eu ia atrás de uma cartolina, apresentar sobre o Portinari, algo assim, e ninguém dava um feedback. Era só quanto ao conteúdo. Então, a gente vai crescendo sem ter um desenvolvimento da linguagem. Por quê? O que é falar? É você estar na frente das pessoas em vários contextos, com várias, e você conseguir se expor. Então, como é uma habilidade que a gente não aprendeu, igual, por exemplo, escrita, que a gente muitas vezes tem aula de redação na Sim. escola, acaba sendo uma habilidade muito mais complexa. Porque a gente não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com o nervosismo, não sabe lidar muitas vezes com o julgamento. Então acaba tendo algo ali extremamente somatizado e a gente acaba sentindo muito mais dificuldade. Sem falar que durante a infância muitas pessoas são podadas. Então, não faz bagunça na casa da sua tia. Se chegar lá, fica quietinho, não pode pedir nada, não fala isso. E a gente vai acabando com tudo isso sendo podado pra falar. Aí chega no momento de falar, se diz, e agora? Me sinto uma pessoa muitas vezes insegura, não sei como colocar. A gente não é ensinado muitas vezes a construir clareza, é só o que vai vindo na cabeça. Então, por isso que se torna uma habilidade mais complexa da gente já desenvolver de cara. Eu tenho até uma dúvida também, quando a gente está em cima do palco, eu não sei se vocês percebem como isso influencia na nossa participação. A reação das pessoas que estão nos assistindo, como é que isso dita a forma com que a gente vai falar, que a gente vai se Sim. portar. Quando você olha para a pessoa, eu tô lá falando no palco, estou te olhando, e você tá assim, acenando, interessada, né, mostrando assim, que você tá entendendo tudo que eu tô falando, você consegue ir falando tranquilo, tudo flui, você não perde o raciocínio, mas da mesma forma, você olha pro lado, tem uma pessoa conversando com outra pessoa, completamente desinteressada, ou então rindo, isso me desestabiliza de uma forma que eu rindo, falo, me desestabiliza, nossa, mas será que tá assim, rindo de mim? Aí eu já perdi o fio o da minha... raciocínio. Eu sou assim.
É isso, Como- vai. como- Eu falei com a Bela que me dá uma confusão mental. Porque eu Exato. estou, tipo assim, vendo a pessoa. E aí eu imagino que ela está rindo de mim, que ela tá me julgando, que ela tá falando, meu Deus, essa mulher tá pagando mico ali em cima. Exatamente. E aquilo me desestabiliza total. Porque eu perco o foco do pensamento, vai me dando uma confusão mental. E foi isso que aconteceu lá no Safa Experience. Porque eu comecei bem. Só que aí eu também tava muito focada no espelho, né, do texto ali, e aí eu falei, meu Deus, e aí o texto parou, travou, e aí eu comecei a olhar para aquele mar de gente, eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar da minha vida? É o emocional falando mais alto do que o racional nesses momentos. É. Não, e né? tem uma questão também neural muito interessante pra gente até já aprender, que é o seguinte. Quando a gente vai se relacionar com as outras pessoas, lá em cima do palco, como tá agora, o nosso cérebro, ele capta os gestos de vocês, os movimentos, as feições, e a gente automaticamente coloca as pessoas em caixinhas. Então, movimentos amigos, movimentos inimigos e neutros. Então, se a pessoa não fez nada, não vai ter nada. Quando a gente tá falando e alguém faz assim, que é o assentimento da cabeça, o nosso cérebro entende que é um movimento amigo de está tudo bem, eu É. concordo com você, eu tô Sim. aqui. E aí, o que acontece? Quando alguém tá conversando com outra pessoa, enquanto a gente tá falando, ó, eu tô com a postura virada, por exemplo, aqui pra Mariana, então a Marcela está falando, o meu corpo entende que eu não estou direcionada a você. E automaticamente, a gente já cria um distanciamento natural. Então, todo o nosso movimento, quando a gente fala e olha para as outras pessoas, o nosso cérebro vai identificando. Então, o que é um movimento amigo? O assentimento de cabeça, um Sim. sorriso, porque é igual você falou, tá alguém lá embaixo, a pessoa tá carrancudo olhando, aí você diz, nossa, a pessoa não gosta de mim, só que já é automático do nosso cérebro. E a Sim. gente faz isso por sobrevivência também. Então, eu sempre digo que é bem importante também, quem está lá no palco, ser uma pessoa receptiva também. Então, tem alguém falando, prestar atenção, estar virado para a pessoa, fazer o assentimento de cabeça, aquela jogadinha de lado que é inclinada e volta, porque eu mostro aqui a minha artéria carótida e significa que estou confiando em você. Quando a gente não confia, ó, a gente se fecha, se coloca para dentro. Então, tudo isso é necessário para a gente entender esses movimentos sociais e por que a gente se sente bem quando alguém tá olhando pra gente, sorrindo, movimentando, e por que a gente não se sente à vontade quando alguém tá mais fechado, porque tudo é um sinal do nosso cérebro enviando de movimentos amigos ou inimigos também. Isso é bem legal pra compartilhar. E tem alguma dica, assim, eu já vi dicas, você tem que procurar um ponto fixo no fundo do palco, que não tenha ninguém pra ficar olhando, mas aí você tá falando pra uma parede. Eu sou Ou então, contra. não, procura uma pessoa que tá realmente interessada, está acenando, está sorrindo e olha só pra ela. Mas aí vai parecer que você tá falando só pra É. ela. Aí eu fico perdida. Muito bom. Eu, quando subo no palco, assim como vocês também, o coração dá aquela acelerada, você vai estabilizando natural. Eu sempre gosto de olhar pra todo mundo que tá ali. E geralmente, pra mim, tem 3 movimentos. Quem está aqui na minha esquerda, quem está aqui na minha frente e quem tá aqui. Então, durante toda a minha fala, eu tento abranger todos esses públicos, porque é o que você falou também. Todas as pessoas precisam se sentir acolhidas na comunicação. Então, eu não sei se você já tiver algum professor que só falava com quem estava na frente. Você dizia, pô, mas a pessoa não tá falando comigo? Então, você chega, você olha para quem tá aqui na sua esquerda, depois você olha para quem está aqui na sua frente, depois quem... Agora eu troquei as mãos que eu vi que a câmera tá trocada. Então, aqui na minha esquerda, troquei tudo. Na minha esquerda, e aí você vai sentindo à vontade. Porque se você muitas vezes olha para um ponto fixo, gera aquele sinal de desconexão. Porque o contato visual, ele é nos primeiros movimentos de confiança. E a gente não gosta muitas vezes, vou falar aqui com vocês, eu não tô olhando pra vocês, e até quem tá assistindo vai achar estranho. Então, o contato visual, ele precisa estar presente e a gente olhar pra todos os lados também. Sim. E me conta técnicas que você mais utiliza pra ajudar. Eu já sei algumas, tá, gente? Porque ela faz comigo várias. Mas me conta as que você mais utiliza pra ajudar as pessoas que têm esse medo de falar em público, os seus alunos, enfim. Com certeza, nós vamos fazer todas juntas aqui. Vamos fazer juntas e eu espero que quem esteja nos assistindo também participe. Vai fazer muita diferença, porque, como eu falei, não é uma habilidade intuitiva e a gente precisa aquecer mais a nossa comunicação. E o primeiro ponto para conseguir falar bem, que a gente fez aqui antes de ligar a câmera também, é a respiração. Bela, por que a respiração faz diferença? Porque eu elimino sintomas do meu corpo. Quando a gente muitas vezes está ali no momento de tensão, não sabe como resolver, a nossa respiração fica curta, ela fica ofegante. E eu começo a emanar pro meu cérebro que eu estou tendo sintomas. Então o coração acelera, e eu não consigo controlar a voz, e eu começo a puxar o ar e vou ficando mais nervosa. Com a respiração e o ar sendo direcionado pro abdômen, e não aquela respiração super curta, eu digo pro cérebro, tô bem, tô aqui presente, pode ficar tranquilo, pode ir eliminando sintomas. Então como é que a gente vai fazer a respiração
3, 2, 6. A gente puxa o ar pra dentro em 3 segundos, segura lá um pouquinho em 2 pro corpo sentir essa expansão e depois solta em 6. Bora fazer, mulherada? Bora. Vamos juntas, então. A gente puxa o ar, segura lá em cima, solta devagar. Mais um pouquinho também. Puxa o ar, segura lá em cima, solta devagar. Puxa mais uma vez, segura lá em cima, solta devagar. E aí, já estão mais calmas? Olha só, Sim. todo mundo, né? Já vem uma paz instantaneamente. Natural, é natural no nosso corpo. Então, a respiração, eu digo que ela é um exercício obrigatório pra gente falar bem. Juntamente com isso também, nós precisamos aquecer mais o nosso rosto. Então, eu gosto bastante de, ó, Marcela já tá fazendo, vocês estão vendo? Contente e sorrir, porque ele muda energia também, ó. Contente e sorrir. Contente e sorrir. Contente e sorrir. Vocês não estão assistindo um replay, não. É realmente contente e sorrir. Contente e sorrir. Contente e sorrir. E por quê? Você sorri mais, então a gente... MQPcast. MQPcast. Ó, a gente já... MQPcast. A gente já vai movimentando, vai... Olha, abre mais o rosto. E aí você evita de chegar, às vezes, pra falar assim, ó. Sabe quando a pessoa fala bem, mas fala pra dentro? Ela tá falando assim, então, ó, contente E aí não e sorrir. demonstra segurança, né? Quando ela Exato. fala. Mas eu pra acho que a dentro, linguagem assim. corporal também tá totalmente atrelada a isso. Por isso que a gente tem que se policiar muito. E eu mesmo noto em alguns momentos, às vezes, principalmente na área comercial, eu me dou muito melhor nas vendas que eu faço, que são em call ou presenciais, do que por telefone. Porque eu consigo, além de me movimentar, de fazer alguns gestos, ver os gestos da pessoa Sim. também. Então, eu consigo identificar alguns pontos pela linguagem corporal dela, onde eu consigo entrar ali e Exato. conseguir fazer a venda para ela. E tá totalmente atrelado um ao outro, Nós né? vamos falar coisas, espelhar outra pessoa, É. ter essa conexão. Então, isso tudo ajuda A bastante. gente Então, tem que soltar. tem que soltar, porque é O uma Marcelo falou comigo no dia que eu ia palestrar lá no Safa Experience, ele falou comigo, olha que você entrar no palco, você não vai entrar retraída assim. Você vai entrar, você vai estufar seu peito, colocar seu ombro lá atrás, você vai entrar assim. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus. É a presença, tem que ter presença. Exatamente, porque daí além de você comunicar pro seu corpo, estou bem, tá tudo certo, você comunica isso pros outros também. Então essa é uma técnica muito importante. Respiração, a gente levar isso em consideração que faz diferença. Juntamente com isso, mastigar bem o rosto também, fazer esse movimento. Bocejar, então não tem problema, porque se alivia essa região, ó. Isso aí todo mundo sabe fazer bem, né? Se alivia cada vez mais. E um outro ponto que faz muita diferença na fala é a gente ter uma articulação para falar. Então, a dicção faz muita diferença. Já quero propor um trava-línguas aqui também, ó. A Bia, que você ia propor. Marcela já tá sabendo. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. Bem devagar primeiro e bem mastigado pro cérebro entender. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. Agora vamos acelerar. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. Uma trinca de trancas, trancou, Tancredo. É o Tancredo. Vocês viram só que a gente quer falar o quê? Trancredo. A gente quer colocar, porque Uma veio de trinca de trancas, tranca. trancou, Aí você vai. Tancredo. Olha que interessante. Tem uma mais complexa Sushi. pra ensinar. Do sushi. Ah, sabia que você pediu de sushi. Comi sushi de sashimi na casa da Xuxa, sujei o chão de shoyu e saí. Essa foi complexa. Essa não dá. Essa não não vai vou nem participar? tentar. Que é isso? Comi sushi de sashimi, Sujei o chão da casa da Xuxa não. e saí. Tá complexo já. Ou tem um que também é curto, mas é muito poderoso. Chão sujo, casa suja. Chão sujo, casa suja. Chão sujo, casa suja. Ah, vocês estão muito bem! Ó, toda essa mulherada do MQPcast, então assim, estão muito bem. Tudo isso ajuda a nossa comunicação. Então, respiração, movimentar mais o rosto, fazer trava-línguas também e saber principalmente trabalhar a nossa voz, porque a nossa voz, ela vende para outra pessoa. Então, eu preciso saber posicionar. A gente aqui, antes de começar, tava brincando com uma voz mais ao vivo, por quê? Isso é saber posicionar. Então, eu já quero ensinar para vocês uma técnica muito poderosa e convidar para quem tá nos assistindo também, ó, colocar aqui a mão, bem aqui nessa parte do busto, ó. E eu quero que vocês falem MQPcast. Fale aqui comigo. MQPcast. Bem concentrada.
alto. Agora abaixando o volume. MQPcast. Vocês sentem a voz de vocês vibrar aqui? Você sente? Não, baixinho não, mas alto, acho que vai vai sentir mais. mais. Você vai sentir mais. Então, ó, MPQcast. MQP. Virou um trava-língua, gente, pra mim. MQPcast. Vocês sentem aqui a voz vibrar? Agora, com a mão aqui, bem agudo. MPQcast. MQPcast. Vocês sentem aqui? Ou menos? Menos. Por quê? Isso é voz de cabeça. Então, quando a gente muitas vezes quer mandar um áudio, quer falar com outra pessoa, a gente já manda, oi, bom dia, tudo bem? Aí não, você controla. Bom dia, tudo bem? Tô passando aqui pra falar com você desse processo X. Olha como muda. Sim. Porque a gente tem um timbre de voz natural. Mas eu vou conseguindo modular. Então, tô feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, tudo bem? A voz vai de cabeça. Quando eu quero passar uma mensagem mais séria, mais densa, eu tenho que baixar o tom de voz. Olha que interessante, não importa o que eu tô falando. Vai Gente, parecer isso pra sério. mim é um tabu, porque eu falo muito alto e eu me policio ao extremo. Várias pessoas, às vezes, estão conversando comigo, estão falando assim, mas por que você tá gritando? Por que você tá nervosa? Eu falo, gente, mas eu tô falando normal. Na minha cabeça tá normal, mas a pessoa tá horrorizada, os vizinhos já tá achando que eu tô arrumando confusão. Eu falo, meu Deus, mas é o meu tom de voz. Por que algumas pessoas Alô já têm é o um tom de voz? contrário. Alô Eu ia fala falar, calma. eu já sou completamente ao contrário, eu falo super baixo. E eu me Isso. policio muito com isso, principalmente profissionalmente, conversando com os clientes, porque eu sei que uma linguagem mais firme, às vezes um tom de voz mais alto do que o que eu tenho, vai passar mais segurança. Então, toda vez que eu vou mandar um áudio pro cliente, eu já falo, não, vou falar mais alto, vou falar mais claro, mais pausado, porque ele vai me entender melhor, vai evitar de Sim. vir um outro áudio com uma Perfeito. outra dúvida. Então, por mais que a gente tenha características nossas mesmo, de uma já falar mais alto, a outra já falar bem baixinho, mais introspectivo, a gente ainda consegue, ainda assim, ir trabalhando, né? Conseguir falar um pouco mais alto, às vezes dar uma controlada. Isso também acontece. Por que algumas pessoas são diferentes, assim, nesse tom de voz mesmo? Olha só que legal. Além da composição corporal, então a gente tem as pregas vocais diferenciadas, tem uma outra questão que influencia muito, que é a questão da postura. Por quê? Tem até um estudo que mostrou que muitos homens que jogam videogame por muito tempo, eles ficaram com a postura assim. E quando a gente fica com a postura muito mais corcunda, eu acabo esmagando o diafragma, que é por onde passa a minha voz. Quer ver? Agora todos vocês aqui, cheio de teste, né? Ó, vocês vão ficar assim, ó, bem aqui, caído aquele ombro. E eu quero que vocês falem, ai, esse podcast é maravilhoso. Vão falando algo aqui do nosso momento. Vão falando e com essa postura bem caída. Muito bom estar aqui com vocês Oi, hoje. esse podcast é maravilhoso. Tá Fala sendo uma embaixo. troca incrível. Milagre. Incrível, eu amo estar com vocês. É, olha, realmente. você falando Você baixo, vê que gente. agora, ó, bota a postura bem pra cima. Ó, ombros bem pra trás e essa voz bem pra fora. Agora, esse podcast é maravilhoso ou não é? Esse É, podcast é maravilhoso. Nossa, não é? Olha a projeção. Então, isso é muito interessante porque, além da composição corporal, da gente ter vários timbres de voz, tem mulheres que têm o tom de voz mais fino, outras mais firmes também, que daí modula aquela voz. E homens até, por exemplo, o Anderson Silva, ele tem uma voz bem fina. Sim. Se vocês perceberem. Então, isso além da composição corporal, pode ser algo postural também. Uhum. Por isso que o principal passo para a gente conseguir modular mais a voz é essa postura. Isso é muito interessante. E, além disso, a autoconfiança também. Por quê? Às vezes eu tenho conteúdo, eu sei o que eu vou dizer, mas eu tô numa mesa de reunião, ó, a voz vai ficando baixinha, Sim. mais miadinha, eu vou passar o preço, aí eu tenho medo de passar. Então, Eu já sou mais agressiva. Eu já ouvi várias vezes pessoas falarem assim, você é muito agressiva na fala. Não sei por quê. não, Ariana. Eu acho que eu sou agressiva demais, eu me policio Eu acho que é muito seu com isso. jeito. Pois é, mas eu acho que atrapalha alguns pontos de comunicação, porque as pessoas ficam um pouco acuadas com eu falando alguma coisa. E às vezes eu tô me comunicando de uma Mas eu maneira acho que tranquila, mas pra sua agressividade. profissão, eu acho que é bom. É. Tipo, vendedora tem que É. ser assim, tem que ser Eu segura. sou extremamente e- agressiva e na tal. fala. Você eu viu? acho. Porque imagina você vender e daí, não, então olha, esse produto, ele é muito bom. Às vezes não vai convencer tanto. É, verdade. Então você tem que ter aquela presença, aquele tom de voz. Eu falava antigamente, eu brincava muito, falava assim, não importa o que eu tô falando, importa mais a forma com que eu vou falar, isso vai te convencer mais do que eu tô falando. Sim. Aí eu falo, eu não sei nada do que eu tô falando aqui pra você, não tenho conhecimento nenhum, mas a forma com que eu me comunico pra você impõe certeza e clareza naquele produto que eu tô te vendendo do que o que eu tô falando em si. Sim. Ô, Bela, Exatamente. eu tenho até uma dúvida também, até aproveitando que estamos num podcast de mulheres, num projeto voltado para mulheres. Eu vejo em muitos ambientes predominantemente masculinos, as mulheres com um pouco de dificuldade de se comunicar. Qual o conselho que você pode dar para essas mulheres que estão nesses ambientes com mais homens e precisam se
se comportar, precisam se comunicar de uma forma eficaz, de uma forma segura, e enxergam essa dificuldade só pelo fato de estar em minoria ou de ser uma única mulher num ambiente só de homens. Qual esse conselho? Nossa, essa pergunta que você fez foi matadora, né? Excelente. Matadora. E a gente vive isso na pele, né? Com certeza, porque eu digo, a mulherada é maravilhosa, a gente tem o nosso jeito de falar, a gente tem um instinto muito poderoso, a gente tem feeling. E eu sempre acredito que a base pra gente conseguir se comunicar bem e ser a gente, mesmo num ambiente muitas vezes eminentemente masculino, primeiro ponto é a gente se aceitar. Porque muito do que atrapalha ali aquela comunicação são todas as crenças que a gente tem naquele ambiente. Ah, eu não sou boa. Nossa, eu sou a falou isso única ontem mulher. no Você Stories. viu? Não, Marcela, a gente tá sempre trocando figurinha. Então, olha que interessante isso. Porque a gente já chega no ambiente com medo. Então, nossa, Sim. um ambiente masculino, já vou falar mais baixo. Então, não. O primeiro ponto pra gente fazer é se aceitar, a gente conseguir ter esse respeito profundo pela gente, para poder cada vez mais ir plantando uma sementinha na nossa cabeça de que é possível. Então, não diria para você que é algo assim já de imediato, mas eu preciso plantar. É igual, por exemplo, uma sementinha de manjericão. Ela não tem o gosto de manjericão, não tem o cheiro de manjericão, mas se eu confiar que eu for ir plantando, estando nesses ambientes, me posicionando mais, há uma sabedoria que eu vou ter um resultado maior com aquilo. Então, o primeiro ponto para essa mulherada maravilhosa que está nos assistindo aqui no podcast é a gente entender dessa questão, dessa aceitação e ter esse profundo respeito pela gente. E como que eu pratico isso? Primeiro, não ficar me criticando muito. Porque a gente tem uma tendência natural de autocrítica também. Sim. E isso vai eliminando. Gera um conflito vibracional. Nossa, mas olha só, eu não sirvo pra nada mesmo. Olha o que eu falei aqui. Não vale a pena. Primeiro ponto é a gente eliminar essa autocrítica. Segundo, é parar de querer validar tudo que a gente faz por conta do outro. Então, nossa, eu preciso que me aceite. Eu preciso que a pessoa diga pra mim que eu sou boa. Não, a gente precisa já se aceitar em primeiro Sim. ponto. Então, estes são exercícios poderosos pra gente já chegar bem naquele ambiente, com mais confiança e principalmente algo que eu também botei no story ontem, né? Então, pra quem tá nos assistindo, ó, olha o seu dedo. Todo mundo, olha o seu dedo aqui, como é que é. Se eu tentar hoje entrar com a digital ali, será que eu consigo? Não. Não vou, porque todos nós somos únicos na nossa vida. Sim. E a gente muitas vezes, beleza, eu vou modelar alguém, a história dessa pessoa, o que ela fez, mas eu não vou ser essa pessoa. E isso que é o mais incrível que eu considero. Então, quando a gente vai começando a se alimentar dessa mentalidade, a gente se sente mais confiante para estar naquele ambiente, falando o que a gente pensa, a Sim. nossa história, a nossa bagagem de vivência. Então, esse ponto que você perguntou para essa mulherada se incentivar cada vez mais a estar nesses ambientes, são esses pontos de autoaceitação, autorrespeito, e principalmente estar no MQP também. Não é pra estar se fortalecendo cada vez mais nesse grupo maravilhoso sempre, né? e prosperando. Então já é o incentivo, ó, se você ainda não tá, já venha pro clube também, vale muito a pena, porque a gente cria uma rede nossa também, não é? Isso mesmo. Então- E Bela, me conta uma coisa. Quais são. Eu já sei, tá, gente? Porque eu sou aluna, mas. Minha Quais aluna dedicada. são os principais erros que as pessoas cometem e que você percebe, você mais que ninguém, né, que é professora disso, você percebe que elas têm uma falha na oratória? Nossa, isso aí também pegou pesado. Com essa... Exatamente. O primeiro ponto que eu considero, principalmente quando a gente vai querer se conectar com o outro, é quando a gente muitas vezes, primeiro, só fala de si. E aí eu não me conecto com o outro porque eu preciso ter essa troca, preciso ter isso. Sim. Então, todo mundo já viu uma palestra, provavelmente na faculdade, que você estava interessada pelo conteúdo e a pessoa, por que eu fiz mestrado ali? Porque eu fiz essa pós-graduação. Até hoje, eu acho. Até hoje, A né? gente vê umas palestras. A assim. paixão pelo currículo e tudo mais, isso não é uma conexão, porque eu tô para gerar valor. Então tem que ter uma troca produtiva. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que muitas vezes eu considero que é um erro de comunicação, quando a gente vai se comunicar e falar para as outras pessoas, eu vejo que é não construir clareza. Então, ser uma pessoa que quando eu vou me comunicar, eu só falo o que tá na minha cabeça em programação. Isso atrapalha. Por quê? Eu digo, a gente vira um papagaio. Ou repete o que já falou, ou muitas vezes eu também não vou conseguir gerar valor, porque eu não sei o que eu tô falando. Eu penso pra depois falar. E aí, se eu começo a só falar sem preparação, sem ter o roteiro e uma linha de raciocínio, vem tudo na cabeça. Vai vindo, e eu não consigo muitas vezes atingir o meu objetivo com aquela mensagem. Porque nem sei onde é que eu quero chegar. Então, esses dois pontos também eu considero que muitas vezes atrapalham a nossa comunicação, quando a gente fala de erros, assim, nesse sentido. E um outro que eu comentei aqui, que eu acredito que é quando eu estou falando com o público, não olhar para o público, ou muitas vezes ficar de costas, porque isso corta com certeza a conexão. E os vícios de linguagem? Ah, esse aí eu sabia que você ia puxar também. Esse também eu consideraria. Não seria, assim, um erro muito grave, mas eu vejo que atrapalha naquela questão da fluidez da mensagem. Sempre digo, tô no story,
falei falei não teria tanto problema. Agora, a gente precisa se acostumar a não falar, porque Quais não é são as necessário. palavras que... Né. E olha que interessante, qualquer palavra que você repita pode ser um vício. Então, você fala o tipo, É mas, então. Enfim, o meu vício é e o enfim. Enfim. Eu tá Deus. bom. Tá bom? Tudo Tá eu bom? termino, tá bom? Tá bom? Pedindo a validação. Troca por concordam? Combinado? Combinado? Isso é bem interessante porque são 2 tipos que a gente tem. Os vícios de preenchimento. Então, quando eu quero falar, e o horário aqui do podcast é às 9, eu esqueci. Aí eu vou preenchendo a minha fala com isso. Ou, o i, vira uma muleta, porque eu não preciso usar. E o Sim. tá bom, ou muitas vezes o né, eu uso quando muitas vezes eu não sei terminar aquela fala. Então, eu digo, nossa, agora eu preciso finalizar, tá bom? Tá bom? Tá certo? isso Ou o mesmo. que você falou da validação. Eu quero que a outra pessoa concorde comigo. E aí, como é que a gente elimina? Pra mulherada que tá nos assistindo aqui, já começar a eliminar também. Primeiro, falar mais devagar. Sim. Por isso que o primeiro exercício e técnica é a gente respirar. Porque quanto mais eu falo devagar, eu vejo que eu vou tendo conectivo, vão surgindo outras palavras e eu vou diminuindo o Sim. e o el, porque ele geralmente vem mais no esquecimento. Então, eu preciso falar algo, não lembrei, e aí eu já vou e faço assim. Já o do né e do tá bom, a gente troca muitas vezes por uma outra palavra, igual você comentou. Combinado? Está certo, porque fica melhor muitas Sim. vezes. Então, combinado, fez sentido pra você, compreendido, então tudo isso ajuda. E principalmente, a gente lembrar que toda a nossa fala, ela é uma linha de raciocínio, ela tem que ter uma conexão. Então, eu falar, por exemplo, assim, enfim, dessa maneira, dessa forma, dessa maneira, por quê, então, tudo tem que ser extremamente conectado. E quando eu treino isso, não só nas mensagens escritas, mas eu coloco na fala, vai melhorando. Porque é só um Sim. padrão falado e o an. Tenho certeza que vocês não escrevem isso em mensagem, né? Não. Oi, Marcela. A gente não escreve, porque é um padrão falado. Sim. Então, eu preciso treinar na minha fala pra falar mais devagar, buscar mais conectivos e se tiver o dizer assim, não, vou começar de novo, vou eliminar na comunicação. Sim. Então, tudo isso funciona bastante E eu muitas já vezes eu atrapalha. tinha muito esse vício do né? E eu eliminei, assim, tô tentando. E eu sempre, quando a gente tá em aula, alguma coisa, ou gravando stories, eu falo essa palavra, eu já falo com a Bela, não, vamos começar de novo. Exatamente. Ou senão eu apago o stories e falo, não, vou fazer do início de novo. Porque é ir eliminando mesmo, sabe? Então, Eu acho que é uma questão até de prestar atenção. Às vezes a gente não consegue eliminar porque a gente não percebe. Já virou um vício Sim. tão grande que a gente não tá percebendo que a gente Mas tá quando repetindo. alguém te fala que você tem esse Exato. vício, você começa a perceber. Porque eu pergunto a Bela, toda vez eu mesma percebo. Eu falo, não, eu falei vamos começar de novo. Então eu já tenho isso na minha cabeça, sabe? De perceber esse meu vício, assim. Eu, a partir de hoje, vou prestar atenção, eu vou me policiar pra eliminar. Mas qual vício você acha que você Ué. tem? Você tem um também? Às vezes a palavra foge da minha cabeça e eu vou usando até eu buscando. Vem tantas Mas palavras. eu acho que isso são pausas que o nosso cérebro coloca para que a gente consiga pensar para terminar de desenvolver aquilo que a gente está falando. Então a gente coloca isso como muleta mesmo, de Sim. pausa para o cérebro raciocinar e a gente Exato. conseguir concluir a nossa fala ali em si. É isso. E poderia ser uma pausa, né? Por exemplo, nossa, o horário do podcast, Aí pausa. pausa. Olha como fica melhor, né? Fica mais agradável aos Fica. ouvidos também, né? Sim. A questão da timidez também, uma vez eu escutei uma comunicadora falando que a pessoa tímida, ela já tem essa entrave de falar em público, de falar, eu não consigo, sou muito tímida, e coloca esse rótulo e não quer nem tentar, falar, não, nasci muito tímida, eu não tenho essa facilidade, essa habilidade, então assim, eu sou tímida, não é minha praia, não quero me comunicar. Só que hoje em dia, principalmente, é muito importante até as pessoas tímidas saberem se comunicar melhor. E eu já vi algumas dicas de, por exemplo, começa a se comunicar mais. Puxa, tá na fila do caixa, puxa assunto com quem tá do seu lado. Começa a conversar com a pessoa. Vai no restaurante, começa a conversar com o garçom. Puxa assunto com quem tá onde você estiver, para você ir desenvolvendo essa coisa da troca, de falar. Qual a dica que você daria para uma pessoa super tímida? Nossa, essa pergunta é excelente porque a gente sempre construiu, sou uma pessoa tímida, então naturalmente sou mais quietinha. Mas tem um livro muito interessante, já deixar de recomendação pro pessoal, que é O Poder dos Quietos. E lá eu me choquei quando eu comecei a estudar comunicação, que a timidez ela é um ego, na verdade. É porque eu não quero que as pessoas me desaprovem. Então vamos supor, sou professora de oratório. Não, tenho a minha imagem e tudo mais. Aí a Marcela me convida pra vir no podcast. Eu vou dizer,
Então, Marcela, eu acho que eu não vou, porque eu tenho medo de, quando estar aqui, vocês me desaprovarem. Então, a pessoa que é tímida, na verdade, ela tem mais um receio de desaprovação. E aí, para eu começar a ir me destravando cada vez mais, o próprio livro diz isso, a gente precisa achar as pontes doces. Ou seja, a pessoa que é tímida, se ela fica numa zona de conforto, ela não vai conseguir mais sair disso. Porque ela não se desafia. E o outro ponto também, eu não posso colocar uma pessoa que é tímida, que não fala nada, já sair, vou palestrar para 5.000 pessoas. Porque isso vai gerar um desconforto natural. Então, a primeira técnica é, faça um grupo eu no WhatsApp, só você. Então, isso já é interessante para você ir lá e construindo desenvoltura e clareza. Vai lá, uma semana você vai contando como é que foi seu dia. Aí você vai começar, geralmente, né? Então, aí a gente já troca. Então, hoje eu tô aqui no meu grupo, pra falar que o meu dia, eu vim aqui no podcast, aí você errou, você começa de novo. Mas perceba comigo, quem fizer isso todos os dias, já vai construir desenvoltura. Sim. Já vai sentir uma segurança pra quando for falar com as outras pessoas. Então, a primeira semana, grupo pra eu construir clareza. Vou vencer a timidez como? Segunda semana, faço um close friends no Instagram, só com pessoas que eu confio, que estão lá na minha rede, e eu vou começando a postar por lá, contando algo ali do meu dia também, o que eu vou fazer em seguida. Então, eu vou puxando e eu vou me destravar. Por quê? Na primeira semana eu construí clareza. Na segunda, eu preciso me sentir à vontade com as pessoas. Então, já puxo o vídeo. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês que eu vim nesse podcast maravilhoso e depois eu compartilho alguns takes com vocês. Pode ser algo curto, mas só de eu fazer, olha quanto eu vou me destravar. Sim. Na câmera, de estar com outras pessoas, de estar colocando pra fora. Então, essa técnica de falar, começar aos poucos, buscar uma ponte doce que eu sinta ainda um conforto, é a melhor técnica pra gente vencer a timidez. Sabe quem fez isso? A Camila, do Patrick. Ela tinha muita vergonha de falar em público. E aí ela falou comigo, vou começar a fazer no Close Friends. E agora que eu me toquei, você falando, eu lembrei que foi tudo pra ela conseguir uma comunicação. Hoje em dia ela comunica super bem, ela veio aqui gravar o podcast com a gente. Então é super tudo ligado à comunicação. É incrível isso de oratória. E Bela, conta pra gente como que funciona a sua mentoria de oratória. Com certeza. Então, olha só, agora aquele momento, né? Tem um pitch aqui. Tem uma pressão, tem uma pressão. É a parte que eu mais A gosto. Mariana. Ai, meu Deus, Mariana, você me avalia, Mariana, você me avalia. Eu sempre digo que, dentro da mentoria, eu sempre tenho que transformar o medo em coragem de falar em público. Esse é um ponto muito importante. Então, o que é uma mentoria? Ela é um acompanhamento. Mentoria não é um passo prático, não é um curso gravado. Ela é realmente, como eu faço com a Marcela, de estar junto com ela, identificando pontos necessários de melhoria. Então, Sim. isso é a mentoria individual que eu tenho. O aluno, a aluna, a mulherada, sentar e dizer, olha, Bela, eu sinto que hoje eu tenho essa dificuldade, eu quero melhorar. E eu, enquanto profissional, eu vou identificando. E durante todo o período da mentoria, a gente vai aplicando técnicas, construindo muita desenvoltura para conseguir se comunicar cada vez melhor. Então, para mim, é um trabalho que agrega muito, não só para mim enquanto professora, mas também para o aluno, porque a gente se torna pessoas mais confiantes, Sim. mais destemidas, mais realizadas, e eu vou aplicando essas técnicas extremamente personalizadas para poder desenvolver a comunicação. Então, um trabalho que para mim é muito gratificante. E aí, Mariana? E isso abre portas na vida pra gente. Todo mundo precisa se comunicar sim. bem pra conseguir alcançar os lugares Não, que a gente e é deseja. incrível quando você começa a ter os resultados, as pessoas que estão à sua volta, né, que vivem com você diariamente, elas percebem. Então, quando eu tava falando com a Bela isso hoje, eu recebi muita gente falando no meu Instagram, até vocês mesmo, né, que estão mais próximos Nós de todos mim. notamos essa Todos mudança. Olha que coisa boa, notam olha que coisa boa. mudança. A Bela é fera. Eu acho assim que todo mundo devia ter oportunidade, eu falo, né, de fazer um curso de oratória, assim, de ter uma mentora de oratória, porque faz toda a diferença. Ainda mais agora que a gente tá nesse mercado, né? Instagram, eu acho que faz toda a diferença. Não, e como uma Ah, oratória boa, perfeita, eficaz, ela encanta, né? Sim. Aí sempre tem uma pessoa que é a nossa referência em oratório, uma pessoa que tem essa habilidade muito apurada. E quando ela fala, todo mundo fica assim, babando, tipo, nossa, olha a oratória dessa pessoa, Sim. como é perfeita. A Bela me perguntou, pra você, quem que... E assim, eu acho que é porque ele nasceu com dom mesmo, mas eu acho que o Marcelo, ele nunca fez aula de oratória, nada disso. Mas assim, às vezes as pessoas também nascem com certos dons, e eu acho que ele fala tão bem. Em várias palestras que eu acompanho ele, em eventos, né, que eu acompanho ele, eventos outros, não o dele.
mas outros eventos que ele vai como palestrante, e a gente fica assistindo o restante do evento, eu vejo que, assim, a galera fica, assim, impactada. Não é porque é meu marido, não, tá, gente? Mas a galera fica impactada, assim, com a palestra dele. E teve gente que falou, assim, em outros eventos que a gente foi, meu Deus, tava melhor do que o do dono do evento. Então, assim, não sei o que acontece com ele. Acho que ele nasceu com o dom mesmo. Isso é muito bacana. E ele também tem muita convicção quando fala também. Sim. Então, é aquilo que a gente falou, tem um tom de voz. Ele fala com emoção, Segurança. muita segurança, e ele passa energia. Isso é uma coisa que eu também percebo na fala dele. É uma fala que muitas vezes não é calma. Ele passa energia, ele te energiza. Eu acredito que essa seja a palavra. Eu acho que é isso. E faz diferença porque eu sempre digo, oratória é habilidade de primeiro grau. A gente vê uma pessoa, ela tá falando, a gente já faz toda a análise, aquilo que eu falei pra vocês. Então, por isso que é muito importante investir em comunicação, saber falar bem, porque a gente vai usar em tudo. Se a gente for ver, a gente respira oratória. Totalmente. Fala com as pessoas no ao vivo, faz networking, manda áudio, grava vídeo, tá aqui no podcast, tudo é oratória. Sim. Então, se eu não tiver essa habilidade bem desenvolvida, as pessoas vão começar a perceber. E aí eu começo, às vezes, a me constranger, por isso que tem que evoluir cada vez mais. É isso aí. Exatamente. E como que você lida com essa sua rotina? Corrida que você tem, que eu vejo que você tá sempre viajando, tá sempre palestrando também, com as alunas. Nossa, eu digo, eu nem sei. E vida pessoal, né, também. Com certeza. O pessoal diz horas vagas, eu digo, o que é isso, gente? O que são horas vagas? Por quê? Eu acredito que todos nós, a gente esteja num ritmo muito insano de correria. Mas é uma coisa que eu até aprendi com a Marcela, que a gente tem que colocar prioridade nas coisas. Sim. Então, eu tento olhar pro meu dia e dizer, não, agora é meu momento de autocuidado. Agora é meu momento de academia. Agora é meu momento de ficar ali, como você falou, com o Will, que é meu noivo também. Então, isso é uma coisa importante, porque se eu estiver muito sobrecarregada, eu não vou ter uma excelente comunicação. Porque eu sequer vou conseguir pensar. O cérebro começa a embolar, a gente se sente mais cansada também. Então, por mais que a rotina seja corrida, a gente conseguir colocar no nosso dia momentos importantes pra gente, que muitas vezes vão nos nutrir, vão nos restabelecer. Então, cada um vai saber o seu. É uma leitura, é yoga, é ficar com o Miguel, são outros momentos também. Mas tem uma coisa que eu não abro mão todo dia, é treinar oratória. Com a respiração que a gente fez, com os movimentos, treinar tom de voz, várias vezes estar ali na frente do espelho também me treinando, olhando como é que são os meus gestos e gravar vídeo todo dia, porque isso é o que traz a diferença pra gente estar sempre se desenvolvendo. E é uma coisa incrível, porque às vezes um vídeo seu de 1 ano atrás, você diz, nossa, eu falava assim, e a gente só vai melhorando, só vai melhorando. Então, isso que eu procuro fazer bastante nessa rotina, nessa loucura de correria, sem abrir mão do autocuidado, do autoamor, como eu sempre digo, e mantendo a oratória todo santo dia. É isso aí. E me conta, pra gente finalizar, 2 perguntas que eu vou te fazer pra gente finalizar. Perfeito. A primeira, o que é prosperidade pra você? Ó, Márcia, aí... Não, é que tem tudo a ver, então Tudo a ver eu aqui. sempre faço essa pergunta, essa é uma das perguntas finais, né, que a gente faz para as nossas convidadas. O que é prosperidade pra elas? Pra você, né, no caso. Quando eu pensava em prosperidade quando eu era mais nova, eu acreditava que estava sempre relacionado ao dinheiro, a conseguir bens materiais. Mas eu percebo ao longo do tempo, que é o que eu sempre digo, o que é prosperidade pra mim? Chegar em casa, ter um abraço do meu noivo, poder fim de semana, comer uma comidinha que eu gosto, ir na academia, ter o meu momento individual com a minha música, correr, estar me sentindo bem comigo mesma, me Sim. sentindo em paz, ter algum momento ali meu espiritual, fazer uma viagem que eu gosto. Então eu vejo que a prosperidade vai muito além desse ponto de somente bens materiais. Claro que é importante, a gente adora, dinheiro sempre é bem-vindo, mas para mim prosperidade é um bem-estar. Eu acredito que seja uma paz de espírito e tudo isso se correlaciona muitas vezes. Sim. Então, quanto mais eu estiver melhor em casa, ali com o meu esposo, com o meu noivo, estiver bem no meu trabalho, tudo vai prosperando junto. E é uma coisa importante de pensar que a prosperidade começa aqui. Porque a gente tem muita crença de que dinheiro é sujo, dinheiro é errado, não dá pra dar certo. E aí já começa na nossa cabeça a gente cada vez mais se posicionar melhor e estar em contato numa ambiência com pessoas prósperas. Porque o ambiente joga pra cima ou pra baixo. Isso Com pra mim é certeza. prosperidade. É isso mesmo. E fala ali naquela câmera, dá um recado, dá uma frase impactante, assim, para as Nossa! nossas mulheres que prosperam. Com certeza. Mulherada que acompanhou esse podcast, que esteve aqui com a gente nessa conversa tão leve, tão bacana. Eu quero incentivar você a se comunicar. Eu não sei qual é o seu propósito, se você quer gravar vídeo, se você quer ser mentora, se você quer ser uma profissional cada vez melhor. Mas se comunique. Vai fazer diferença para toda a sua vida, para as pessoas que conhecem você, porque
Se eu muitas vezes deixo de fazer algo, alguém vai fazer no meu lugar. E se fizer melhor, vai doer no meu coração. Então faça, realize, respeite a sua história, quem você é o seu maior ouro e viva os seus sonhos. Não viva mais os seus medos. Bora lá, que eu sempre digo que se a gente tem que aceitar a vida, então que seja corajosamente. Muito obrigada. Show. Meu Deus! Não, ninguém precisava falar nada aqui, já ia ficar claro que ele era profissional de oratória. Se ninguém conhecesse a gente. Ô, Lou, e o Instagram dela? Pede aí pra ela. E aí, Bela? O primeiro corte do O podcast. primeiro coisa, mas eu ia falar com você no WhatsApp. Mas... Vamos lá. Vai, 3, 2, 1. Pergunta, pode ver. Bela, e como que a nossa audiência te encontra nas redes sociais, no Instagram? Perfeito, olha só. Meu nome é Bela Oratória. Então, se você botar Bela Oratória com L só, já estarei lá. Então, eu sempre digo que, claro, é o nome da empresa, mas eu quis fazer um Instagram ali bem facilitado para o pessoal poder me encontrar, consumir um conteúdo de bastante valor, tanto no feed como nos stories. E bora lá, mulherada, seguir que a gente vai trocar bastante figurinha. E é isso aí. Meninas, muito obrigada. Bela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, trocando essas experiências, essas dicas. Foi incrível. E, mulheres, muito obrigada por assistirem mais um episódio. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Foi incrível esse bate-papo. Tenho certeza que a Bela ajudou muito vocês, ajudou todas nós aqui. Com certeza. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Curtam e Beijo, compartilhem. Beijo, beijo.